Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá para esta semana, que ela seja abençoada, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos falar sobre um tema, perdas e ganhos. O texto escolhido está no livro de Jó, o grande servo de Deus, Jó, no capítulo de número 19, versículo de número 25, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Eu e você conhecemos a história de Jó. Jó foi um homem que teve muitas perdas na sua vida. Jó teve perdas materiais, Jó teve perdas financeiras, Jó teve perda na sua saúde, Jó teve perdas no casamento, no relacionamento, Jó teve perdas na família, todos os seus filhos morreram, vítima de um desastre, de um acidente terrível. Olha, se existe uma pessoa na palavra de Deus que é compreendida nesse terreno sagrado que é o sofrimento, perdas, esta pessoa é Jó. Mas ele mesmo, num dado momento da sua vida, ele faz uma declaração tão forte, tão firme, tão contundente, que serve como exemplo para a minha vida, na sua vida. E eu começo a fazer-lhe uma pergunta: o que você perdeu ao longo da sua vida? O que você tem perdido? O que você está perdendo? A esperança, o amor, relacionamento, casamento, amigo, um ente querido, uma pessoa próxima, o senso de propósito, os sonhos, habilidades, dons, talentos, vontade de viver, estabilidade financeira, um emprego. O que você tem perdido ao longo da sua vida? A confiança em Deus. Olha, é impressionante que Jó foi capaz de dizer o que disse, justamente porque, apesar de ter perdido tanta coisa, ele não perdeu a sua confiança em Deus. E talvez aqui está o segredo. Seja o que for, Jó de alguma maneira sabia, cria que Deus seria capaz de restaurá-lo. A fé de Jó dizia isso. Deus pode restaurar o que você perdeu. Deus pode restituir o que você perdeu. É uma questão de fé, é uma questão de crença. E às vezes, essa substituição de Deus pode não ser igual exatamente o que você perdeu. Mas com certeza será melhor. Porque aquilo que vem de Deus é melhor. Por quê? Porque Deus é o Redentor, é a expressão que ele usa. O Redentor é aquele que redime, é aquele que traz de volta, aquele que restaura. E se Deus for o seu Redentor, tal qual ele era o Redentor de Jó, então Jó sabia que era uma questão de tempo. A redenção já estava a caminho. Redenção, Redentor, é o ato mais importante que Deus fez por nós quando Ele nos redimiu de nossos pecados
quando o nosso relacionamento estava interrompido diante de Deus, Ele então enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus veio nos redimir. Jesus, na sua condição de Redentor, Ele veio reatar o nosso relacionamento com Deus. Nós que estávamos perdidos em nossos delitos de pecados, muito antes de nós nascermos, Jesus então já havia se oferecido a Deus para morrer na cruz do Calvário, para ser o nosso Redentor, nos redimir novamente na presença de Deus, nos dar vida na presença de Deus. Então, por si só, Jesus é o nosso Redentor, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados, da nossa perda em estar longe de Deus. Ele redime o seu povo, Ele redime a sua vida. Então, a redenção de Deus nem sempre pode acontecer da forma como você pensa, como eu penso, como eu gostaria, como você gostaria, mas uma coisa é bem certa: a redenção de Deus, ela vem do jeito que Deus quer. Porque a Bíblia mesmo diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, ela é agradável. Tudo que vem de Deus é bom. Só que tem um detalhe: a redenção, a remissão vem no tempo de Deus. Olha, Jó passou por um período complicado, mas um período que Deus cuidou dele o tempo todo. Se você crer, da mesma forma como Deus abençoou a Jó, restituindo tudo que Jó tinha antes da perda, duplamente, 2 vezes mais. Se você tiver essa confiança no Senhor, você também poderá dizer com toda a convicção: eu sei que o meu Redentor vive, porque o meu Redentor é aquele que redime, é aquele que restaura, é aquele que traz o ganho mesmo diante das perdas. E quando nós somos restaurados muito mais do que aquilo que nós perdemos, do que nós pedimos a Deus. Por quê? Porque Ele é o Redentor. Olha, quando Deus restaura, Ele restaura para valer. E você precisa crer nisso, assim como eu, a levar esta mensagem a tantos que neste momento precisam desse Deus restaurador. Existem tantas pessoas por aí que estão feridas na sua alma, e essas pessoas muitas vezes se sentem esquecidas, abandonadas. Nós precisamos dizer para elas que há um Redentor, aquele que redime, aquele que traz de novo o ganho diante das perdas. Existem tantas pessoas que estão por aí terrivelmente desesperançadas. Nós precisamos dizer para elas que existe um Redentor, que é capaz de trazer de volta tudo aquilo que perdemos como consequência de viver. Quando que isso acontece? A Bíblia nos fala que Jó não estava lá lambendo as suas feridas, Jó não estava lá chorando as suas perdas, lamentando as suas perdas, mas ele faz algo muito interessante. Ele começa a adorar a Deus, ele começa a glorificar a Deus, ele começa a orar a Deus, e enquanto ele orava, glorificava, adorava. A Bíblia diz, lá no capítulo 42, quase no final do livro de Jó, que Deus ouviu a sua oração. E enquanto ele orava, inclusive pelos seus amigos, Deus lhe retirou o cativeiro. Deus trouxe de volta os ganhos, mas muito além daquilo que Jó havia perdido.
o nosso Redentor restaura. E Ele restaura mediante a fé, mediante a confiança. Crer nele. É tempo de crer, é tempo de confiar, é tempo de ter fé em Deus. Deus há de restaurar tudo aquilo que porventura você tenha perdido. Creia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Que Deus lhe abençoe poderosamente nesse dia, com toda a sorte de provisão e de ganhos. O nosso bom Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.